Ela carregava o sol na pele e a terra nos pés. Dona Rosa, menina pequena de olhos grandes, cresceu onde o vento assobiava histórias antigas entre os cafezais. Mas a vida, para ela, nunca foi um conto de fadas. Era feita de mãos calejadas, noites frias e um silêncio que doía mais que a fome. E, no entanto, algo dentro dela insistia em brilhar, algo que, anos depois, seria ameaçado pelo peso de um amor proibido. Rosa nasceu em um casebre de pau a pique, no interior de Minas Gerais, onde o céu era largo e as oportunidades estreitas. Filha de Maria do Carmo, lavadeira que esfregava roupas alheias até os dedos sangrarem, e de João, carroceiro que desapareceu. Uma noite sem deixar rastro. Só dívidas e um sobrenome que ela mal lembrava. Aos 6 anos, já sabia tirar água do poço, acender o fogão a lenha e contar os grãos de feijão para ver se dava para o almoço. O racismo chegou cedo, disfarçado de brincadeira. Na escola rural, os colegas a chamavam de Pretinha do Barro, e a professora, Dona Geralda, sempre a colocava no fundo da sala, para não atrapalhar. Uma vez, um menino cuspiu no seu caderno e gritou que negro não precisava estudar. Rosa chorou calada, mas naquele dia jurou que aprenderia a ler melhor que todos. E aprendeu. Aos 12, a pobreza apertou mais forte. Maria do Carmo adoeceu e Rosa teve que largar os estudos para trabalhar na roça. O sol queimava seu rosto e as costas doíam de tanto vergar sobre a enxada, mas ela nunca reclamava. À noite, sonhava, com um mundo maior, além daqueles morros. Sonhava com um lugar onde ninguém a olhasse com desdém, só por causa da cor da sua pele. Quando completou 18 anos, a mãe morreu. Um suspiro fraco no escuro, sem médico, sem velório. Rosa vendeu os poucos trastes que tinham, enrolou a trouxa de roupas e pegou o primeiro ônibus para a cidade grande. No vidro embaçado, viu a paisagem da infância desaparecer. Não sabia então que a vida urbana seria ainda mais cruel. Na cidade, conseguiu emprego como doméstica na casa dos Albuquerque, família rica, branca, dona de uma construtora. Foi lá que ela conheceu ele, Eduardo, o filho mais novo. Alto, olhos verdes, sorriso que fazia o coração dela acelerar. No começo evitava até olhar, sabia o seu lugar. Mas um dia, ele a surpreendeu na cozinha pegando um copo d'água. Você canta tão bonito quando arruma os quartos? Ele disse, voz suave. Rosa congelou. Ninguém nunca tinha notado. Sua voz. Era o início de algo perigoso. O coração não escolhe a quem bater mais forte. E no silêncio daquela casa grande, entre olhares roubados e toques acidentais, um amor começou a nascer. Um amor que, como flor no concreto, insistia em crescer onde não era bem-vindo. Meses passaram, e Rosa se tornou parte invisível da rotina dos Albuquerque. Varria, lavava, cozinhava, sempre de cabeça baixa, sempre sem fazer barulho. Mas Eduardo parecia vê-la, mesmo quando ela estava escondida. Deixava bilhetes dentro, do bolso do avental. Hoje você está linda. Oferecia-lhe livros emprestados em segredo. Para você, que gosta de histórias. Ela resistia. Sabia o que acontecia com empregadas que ousavam cruzar a linha invisível entre patrões e serviçais. Já tinha visto outras serem demitidas, humilhadas, acusadas de seduzir os homens da casa. Mas Eduardo era diferente. Não, a tratava como uma sombra. O primeiro beijo aconteceu no jardim, à noite, quando a casa estava vazia. Ele a encontrou colhendo limões para o chá da madame. Rosa, ele sussurrou segurando sua mão. Ela tentou recuar, mas seus olhos a prenderam. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, seus lábios se encontraram. Foi rápido, doce, proibido. Rosa sentiu o sabor do medo e da paixão misturados. Isso não pode acontecer de novo, ela disse fugindo antes que alguém os visse. Mas aconteceu. Nos meses seguintes, encontraram-se em cantos escondidos da casa. O sótão, o quarto de hóspedes, o banheiro dos fundos. Cada toque era um risco, cada palavra trocada, um perigo.
Eduardo jurou que a amava, que um dia ficariam juntos sem esconderijo. Rosa queria acreditar, mas o mundo lá fora não mudara. E então, a tragédia chegou. Dona Isabel, a matriarca dos Albuquerque, os mudos e pegou. Foi num domingo à tarde. Rosa estava arrumando a cama de Eduardo quando ele a puxou para um abraço. Não ouviram os passos no corredor. A porta se abriu de repente. E lá estava Dona Isabel, rosto gelado, olhos cheios de veneno. Sai daqui, sua negra nojenta! Ela gritou, agarrando Rosa pelo braço com força. Você acha que pode se meter com meu filho? Eduardo tentou interferir, mas a mãe o empurrou. Você envergonha esta família! Naquela noite, Rosa foi expulsa da casa sem explicação, sem direito a despedidas. Eduardo tentou procurá-la, mas a família o trancou no quarto, cortou o seu telefone, ameaçou deserdá-lo. Ela, sozinha na pensão imunda onde agora morava, chorou até não ter mais lágrimas. O amor deles tinha sido declarado criminoso. A cidade grande, que antes parecia cheia de promessas, transformou-se em uma prisão sem grades. Cada esquina lembrava Rosa do que ela não podia ter. Cada olhar de desdém dos transeuntes sussurrava a mesma coisa. Conhece o seu lugar. Mas o coração dela ainda guardava um nome. E esse nome a mantinha viva. Expulsa da casa dos Albuquerque, Rosa enfrentou semanas de desespero. Sem referências, sem dinheiro guardado, foi rejeitada em várias casas de família. Quem quiseria uma empregada demitida sem explicação? Dona Isabel fez questão de espalhar que Rosa era atrevida, e a palavra, carregada de insinuações racistas, queimou como ferro em brasa em sua reputação. Ela acabou encontrando trabalho em uma lavanderia, onde passava até 12 horas por dia esfregando roupas de gente que nem olhava em seu rosto. As mãos, antes calejadas pela enxada, agora sangravam pelo sabão e pela água quente. À noite, na pensão barata que dividia com outras 3 mulheres, ela escrevia cartas que nunca enviaria. Querido Eduardo. Rasgava todas antes de dormir. Enquanto isso, Eduardo vivia seu próprio inferno. A família o pressionou a assumir o noivado com Marina, filha de um político local, branca, loira, do sangue bom. Ele resistiu, mas os Albuquerque eram implacáveis. Ameaçaram cortar seu acesso à faculdade, ao dinheiro, ao sobrenome. Uma noite, bêbado de raiva e impotência, ele escapou e foi procurar Rosa. Encontrou-a saindo da lavanderia, exausta, com os dedos enfaixados. Rosa! Ela quase não acreditou. Seu primeiro impulso foi correr para ele, mas o medo a paralisou. Alguém podia ver. Alguém podia contar. Você não devia estar aqui, ela murmurou, olhando para os lados. Eu não aguento mais. A voz dele estava rouca. Vamos fugir, hoje mesmo. Rosa sentiu o peito apertar. Quanto ela queria dizer sim. Mas os anos de humilhação a ensinaram uma lição dura. O mundo não perdoava mulheres como ela. E depois? Ela perguntou, olhos cheios de lágrimas. Você vai viver de quê? Vai largar tudo por uma empregada? E quando você se arrepender? Eduardo tentou protestar, mas ela o interrompeu. Não somos só nós dois nessa história. É o mundo inteiro contra a gente. Naquela mesma noite, Eduardo foi arrastado de volta para casa por seguranças contratados pelo pai. Rosa, temendo represálias, desapareceu na cidade. Mudou-se para um bairro distante, onde ninguém a conhecia. Anos se passariam antes que seus caminhos se cruzassem novamente. O tempo passa diferente para quem carrega dor. Para Rosa, cada ano sem Eduardo foi como arrastar pedras com as mãos nuas. Trabalhava, sobrevivia, mas uma parte dela ficou presa naquele jardim, naquele beijo roubado. Enquanto isso, a vida dizia as mausinentes e Eduardo seguia um caminho que ela só conhecia pelos jornais. A cidade grande engoliu Rosa, mas não a quebrou. Ela encontrou trabalho como cozinheira em um pequeno restaurante da periferia, onde suas quitandas mineiras fizeram sucesso entre os clientes. Aos poucos, reconstruiu uma vida.
Comprou um fogão, melhor, depois uma geladeira usada. Nunca mais serviu ninguém. Agora cozinhava por paixão, não por obrigação. Mas as noites eram longas. Às vezes, quando o restaurante fechava e ela ficava sozinha lavando panelas, ouvia um riso na rua, que lembrava o dele. Ouvia um homem alto de costas largas e o coração disparava. Nunca era Eduardo. Ele, entretanto, estava em todos os lugares, pelo menos nas revistas de sociedade. Rosa via fotos dele em eventos beneficentes ao lado da noiva branca e impecável. Formou-se em direito, como sempre quisera. Tornou-se sócio do escritório do pai. A vida dele seguia como deveria, como todos esperavam. Até que um dia, 15 anos depois do último adeus, o destino pregou uma peça. Rosa, agora com seu próprio food truck de comidas mineiras, foi contratada para servir em um casamento chique. Quando viu o nome no contrato, suas mãos tremeram. Isabel Albuquerque, 50 anos de casada. Era a festa de bodens de ouro dos pais de Eduardo, e ele estaria lá. No dia do evento, ela se arrumou com cuidado, prendeu os cachos grisalhos, vestiu seu melhor uniforme. Só mais um serviço como qualquer outro, repetia para si mesma. Mas quando entrou nos jardins da mansão dos Albuquerque, o passado a atingiu como um soco. Tudo ali era o mesmo. As rosas vermelhas, o cheiro de jasmim, até a mesa de doces no mesmo lugar. E então ela o viu. Eduardo. Mais velho, com alguns fios de prata nos templos, mas com os mesmos olhos verdes que a fitaram na cozinha anos atrás. Ele estava sentado à mesa principal, ao lado da esposa e dos 2 filhos adolescentes. Rosa virou-se rápido demais, derrubando uma bandeja de canapés. O barulho fez vários convidados olharem, inclusive ele. Por um segundo, que durou uma eternidade, seus olhares se encontraram. Ela viu o reconhecimento nele, o choque, a dúvida. E então, o pior. Ele desviou o olhar. Como se ela fosse um fantasma inconveniente. Rosa serviu o resto do jantar com as mãos frias e um sorriso profissional colado no rosto. Ninguém ali sabia que aquela mulher negra de uniforme tinha sido o grande amor da vida do anfitrião. Quando a festa acabou, ela recolheu seus utensílios em silêncio. Estava quase saindo quando uma voz a chamou. Rosa. Eduardo estava ali, sozinho, no escuro do estacionamento. Ela não respondeu. Não conseguia. Eu não sabia que era você contratada para hoje, ele disse, a voz embargada. Rosa finalmente encontrou coragem para olhá-lo nos olhos. Agora você sabe, respondeu erguendo a cabeça. O silêncio entre eles foi mais eloquente que qualquer palavra. Toda a dor, a saudade, a traição, tudo estava ali, naquele espaço vazio entre 2 corações que um dia bateram juntos. Eduardo abriu a boca para dizer algo, mas os gritos de sua filha adolescente o interromperam. Papai! Vem cá! A vovó está chamando! Ele hesitou, dividido entre 2 mundos. Rosa não esperou sua decisão. Vá, disse ela virando as costas. Eles precisam de você. Naquele momento, ela finalmente entendeu. Algumas histórias não têm final feliz. Alguns amores ficam para sempre presos entre o e se e o nunca será. E ela precisava aprender a viver com isso. Algumas feridas nunca cicatrizam. Apenas aprendemos a conviver com a dor. Depois daquele encontro nos jardins dos Albuquerque, Rosa achou que o passado havia terminado de esfaqueá-la. Mas o destino ainda guardava uma última faca. E ela estava prestes a ser enterrada nas costas da mulher que nunca deixou de amar. O food truck de Rosa ficou parado por 3 dias após o evento. Ela fingiu uma virose para as funcionárias, mas a verdade era que mal conseguia sair da cama. Ver Eduardo, depois de tantos anos, a despedaçou de uma forma que nem ela esperava. No 4º dia, resolveu se levantar. Banho frio, café forte, tranças refeitas. O restaurante não ia se administrar sozinho. Foi nessa manhã que a carta chegou. Um envelope discreto, entregue por um motoboy. Dentro,
Apenas 3 linhas escritas à mão em um papel caro. Preciso te ver. Sozinho. O mesmo jardim de sempre. Amanhã, às 15 horas. E Rosa quase jogou no lixo, quase rasgou, quase queimou. Mas no final, guardou na bolsa. O dia seguinte passou em câmera lenta. Ela atendeu clientes no piloto automático, queimou uma panela de feijão, esqueceu de cobrar uma mesa. Às 14h30 pegou um táxi e deu o endereço que jurara nunca mais pronunciar. O jardim estava exatamente como ela lembrava. Rosas vermelhas, bancos de madeira, o cheiro de terra molhada. Eduardo já estava lá, sentado, com as mãos entre os joelhos. Quando a viu, levantou tão rápido que quase tropeçou. Você veio, ele disse como se não acreditasse. Eu vim. O silêncio pesou. Um passarinho cantou em algum lugar. Rosa, Ele engoliu seco. Eu preciso que você saiba uma coisa. Ela cruzou os braços, preparada para mais uma facada. Aquele dia, quando minha mãe nos pegou, eu quis te procurar. Juro por Deus que quis. Mas meu pai... A voz dele quebrou. Ele ameaçou você. Disse que se eu tentasse te ver de novo, faria sumir do mapa. E eu acreditei. Rosa sentiu um frio na espinha. Sabia do que os Albuquerque eram capazes. Por 15 anos eu vivi um casamento de mentira. Ele continuou, os olhos vermelhos. Criei meus filhos, fingi ser feliz. Até que mês passado, depois da festa, eu não aguentei mais. Separei-me. Estou sozinho pela primeira vez desde nós. Ela não sabia o que sentir. Raiva? Alívio? Tristeza? E o que você quer de mim, Eduardo? Perguntou mais dura do que pretendia. Ele se aproximou, devagar, como quem chega perto de um animal assustado. Uma chance. Só uma. Não digo para voltarmos nem nada disso. Mas... talvez uma conversa? Um café? Rosa olhou para aquele homem. Mais velho, mais cansado, mas ainda com o mesmo olhar que a fazia derreter aos 20 anos. E então viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Eduardo estava assustado. Foi isso que a fez aceitar. Um café? Ela concordou. Só isso. Na saída, quando ele tentou segurar sua mão, Rosa afastou-se. Ainda não. O passado estava vivo outra vez. E ela não sabia se isso era um presente ou uma maldição. O primeiro encontro, depois de tantos anos, não foi num jardim sob as estrelas, nem numa cozinha cheia de segredos. Foi numa padaria de bairro, entre o cheiro de pão fresco e o barulho das xícaras batendo nos pires. Um lugar comum para uma conversa que era tudo, menos comum. Rosa chegou 20 minutos antes. Escolheu a mesa no canto, de costas para a parede. Um hábito antigo de quem sempre quis ver o perigo chegar. Pediu um café puro, sem açúcar, e esperou. Eduardo apareceu pontualmente, com um casaco que não combinava com o calor e um sorriso tenso. Quando se sentou, ela notou que suas mãos tremiam levemente. Você não mudou nada, ele disse, tentando começar com um elogio. Rosa ergueu uma sobrancelha. Mudei sim. Cabelos brancos. 10 quilos a mais, cicatrizes que não dá pra ver. Ele baixou os olhos envergonhado. Eu mereço isso. Não estou aqui para te punir, Eduardo. Só quero entender. Ela inclinou-se para a frente. Por que agora? Depois de tanto tempo? O garçom trouxe o café dele, interrompendo o momento. Quando se afastou, Eduardo começou a mexer no açúcar com uma concentração exagerada. Depois que te vi na festa, algo em mim despertou. Lembranças que eu tinha enterrado. Coisas que fingi não sentir. Ele olhou para ela. Você foi a única pessoa que me amou por quem eu era, não pelo meu sobrenome. Rosa sentiu um nó na garganta, mas não cedeu. E sua família? Minha mãe morreu ano passado. Meu pai está em uma casa de repouso, com Alzheimer. Não lembra nem meu nome. Ela não soube se aquilo era uma tragédia ou uma ironia do destino. E seus filhos? Eduardo sorriu pela primeira vez. A Júlia tem 17, o Pedro, 15. Eles, na verdade, foram um dos motivos da minha separação. Rosa franziu a testa. Como assim?
A Júlia me pegou lendo um dos seus livros de receitas que eu guardei todos esses anos. Fez perguntas. Eu menti, mas ela é esperta. Ele tomou um gole de café. Um dia ela me disse: Pai, se você não é feliz, por que a gente tem que fingir? Que é? Rosa imaginou a cena, aquela menina loira com os olhos verdes do pai, desmontando uma vida de mentiras com uma pergunta simples. Sentiu uma pontada de inveja. E o que você quer de mim agora? Perguntou de novo, mais por hábito do que por curiosidade. Eduardo esticou a mão sobre a mesa, mas não tocou nela. Quero saber se ainda existe uma chance pra gente. Nem que seja de amizade. Nem que seja de... Não sei, um café de vez em quando. Rosa olhou para aquela mão. As mesmas veias salientes, o mesmo relógio de pulso caro, agora arranhado pelo tempo. 10 segundos passaram. 20. Então ela fez algo que surpreendeu até a si mesma. Colocou sua mão sobre a dele. Um café. De vez em quando, concordou. Nada mais por enquanto. Quando saíram da padaria, ele ofereceu carona. Ela recusou. Preciso caminhar. Pensar. Te ligo amanhã? Rosa hesitou, depois acenou com a cabeça. Enquanto andava pelas ruas movimentadas, sentiu algo estranho. Uma leveza que não conhecia há anos. Como se tivesse tirado um peso das costas que nem sabia que carregava. Mas no fundo, uma voz a alertava. Cuidado, Rosa. Algumas feridas, quando mexidas, sangram de novo. Quando o passado bate à porta, ele nunca vem sozinho. Traz fantasmas, segredos e, às vezes, surpresas que mudam. Tudo. Rosa estava prestes a descobrir que sua história com Eduardo tinha ramificações que nem ela mesma poderia imaginar. O telefone tocou na manhã seguinte, mas não era Eduardo. Alô, Dona Rosa? Uma voz jovem, feminina, que ela não reconheceu. Sim, quem fala? Júlia Albuquerque, a filha do meu pai. Rosa quase deixou cair o celular. O coração acelerou como se fosse explodir. Por um instante irracional, pensou que a garota estava ligando para xingá-la, acusá-la de algo. Como você conseguiu meu número? Perguntou, mais áspera do que pretendia. Eu... Achei no celular do meu pai. A voz de Júlia tremia levemente. Eu preciso falar com você. Por favor. Rosa hesitou. Isso era uma péssima ideia. Mas algo naquela voz, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, a fez ceder. Onde? Elas se encontraram num café perto da universidade onde Júlia estudava. Rosa chegou primeiro e escolheu uma mesa no fundo. Quando a garota entrou, foi impossível não ver Eduardo nela. Os mesmos olhos verdes, a mesma postura elegante, embora com a pele mais clara e cabelos loiros como os da mãe. Obrigada por vir, Júlia disse, sentando-se com uma timidez que contrastava com sua aparência confiante. Por que estamos aqui, Júlia? Rosa foi direto ao ponto. A garota respirou, fundo e abriu a mochila. Tirou um envelope amarelado e o deslizou pela mesa. Achei isso no escritório do meu pai. Ele guarda numa caixa trancada, mas... Eu descobri a chave. Rosa abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma foto dela e Eduardo, jovens, abraçados no jardim dos Albuquerque. No verso, uma data, 25 anos atrás, e uma frase escrita por ele, o único amor da minha vida. Meu pai nunca falou de você, Júlia continuou. Mas depois que achei essa foto, comecei a prestar atenção. Ele tem um livro de receitas com seu nome escrito. E às vezes, quando acha que ninguém está ouvindo, ele canta uma música que você deve ter ensinado para ele. Rosa sentiu os olhos queimarem. Era Asa Branca, que ela costumava cantar enquanto trabalhava. Por que você está me contando isso? Júlia olhou diretamente nos seus olhos, com uma intensidade que surpreendeu. Ouça, porque eu quero entender por que meu pai passou a vida inteira infeliz. E por que... Ela hesitou. Porque acho que você também foi infeliz por isso. Rosa ficou paralisada. Aquela menina de 17 anos tinha visto direto no coração da ferida que ela carregava há décadas. É complicado, Rosa finalmente disse, devolvendo a foto.
O mundo era diferente naquela época. Mas não é mais, Júlia insistiu. E eu quero que você saiba uma coisa. Eu aprovo. Rosa quase engasgou com o café. O quê? Se você e meu pai quiserem tentar de novo, eu apoio. Meu irmão também. Júlia sorriu, um pouco tímida. A gente pesquisou sobre você. Seu food truck é famoso. E você parece ser incrível. Rosa não sabia se ria ou chorava. A situação era absurda. A filha do homem que ela amara dando sua bênção? Era como se o universo estivesse pregando uma peça cósmica. Júlia, isso é muito bonito, mas... Eu sei, não é simples. A garota interrompeu. Só queria que você soubesse que desta vez ninguém vai separar vocês. Ela olhou para o relógio. Merda, tenho aula! Preciso ir. Antes de sair, Júlia deixou um bilhete na mesa. Meu número. Me liga se precisar de algo, ou se quiser minha ajuda para reconquistar meu pai, com um sorrisinho desenhado. Rosa ficou sentada por muito tempo depois que a garota foi embora, olhando. Para a foto e para o bilhete. De repente, o futuro que ela achava impossível parecia possível. O amor é uma casa com muitas portas. Algumas ficam trancadas para sempre, outras rangem ao abrir depois de anos enferrujadas. Rosa estava diante da última porta, a única que levaria ao reencontro definitivo com Eduardo. Restava saber se teria coragem de girar a maçaneta. O celular de Rosa vibrou no meio da noite. Era Eduardo. Júlia me contou que te encontrou. Você deve estar me odiando agora. Ela sorriu no escuro. Responderia de manhã. Mas o sono não veio. Em vez disso, veio uma enxurrada de memórias. O cheiro da nuca de Eduardo quando se abraçavam na cozinha. O som da sua voz cantando desafinado. Até o modo como ele franzia a testa lendo o jornal. Detalhes que o tempo não apagara. Pela primeira vez em décadas, Rosa permitiu-se imaginar. E se? Na manhã seguinte, respondeu com uma pergunta. Seu café ainda é doce demais? A resposta veio instantânea. Só você sabe fazer do jeito certo. Ela sentiu um calor no peito. O reencontro final aconteceu no único lugar que fazia sentido, o Jardim dos Albuquerque. Mas agora a casa estava vazia. Eduardo a comprara dos irmãos depois da morte da mãe. Quando Rosa entrou no portão, ele estava sentado no mesmo banco. De sempre, com 2 xícaras de café na mesa. Desta vez não havia medo. Ninguém para os interromper. Júlia está torcendo por nós, ele disse, entregando-lhe a xícara. Rosa riu. Ela é teimosa como o pai. Eduardo ficou sério de repente. Rosa, eu te amei todos esses anos, mesmo quando fingi que não. Você acredita em mim? Ela olhou para aquela casa que fora seu inferno e seu paraíso, para o homem que envelhecera sem ela, para o jardim que testemunhara seu amor e sua perda. Acredito, sussurrou. Ele ajoelhou-se então, com a dificuldade de quem já não era jovem, e pegou sua mão. Não quero mais perder tempo. Case comigo. Rosa sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Não eram de tristeza, nem de raiva. Eram de um sentimento que ela achara morto. Esperança. Não precisa ser agora. Ele acrescentou, acariciando seus dedos. Podemos nos reconhecer devagar. Eu te espero. Ela olhou nos olhos dele, os mesmos olhos verdes que a fitaram numa cozinha, numa padaria, num jardim sob as estrelas, e viu o futuro. Eu não preciso de mais tempo, disse Rosa, puxando-o para perto. Já esperei o suficiente. Quando se beijaram, o vento mexeu nas roseiras como se o próprio jardim sorrisse. Algumas histórias, afinal, têm finais felizes, mesmo que precisem de décadas para florescer. Todo amor verdadeiro deixa marcas no mundo, algumas visíveis, outras guardadas no silêncio dos corações. E enquanto as rosas do velho jardim dos Albuquerque floresciam mais uma vez, uma nova história começava a ser escrita. O casamento foi simples. No mesmo cartório onde anos antes, Rosa renovara a certidão de nascimento para provar sua própria existência. Júlia foi testemunha, segurando as alianças com um sorriso que não cabia no rosto. Pedro, o filho mais novo,
Fez questão de filmar tudo no celular. Pra vovó não inventar de voltar do túmulo e reclamar, brincou ele. Naquele inverno, Rosa mudou-se para a casa grande, mas fez questão de reformar o jardim inteiro antes. Tirem essas rosas vermelhas, ordenou aos jardineiros no primeiro dia. Vamos plantar rosas brancas e amarelas, e ali no canto, um pé de manjericão. Eduardo assistia às mudanças com um sorriso quieto. Sabia que cada alteração era um exorcismo, das memórias ruins da Dona Isabel, do tempo em que aquele lugar fora uma prisão. Às vezes, à noite, quando Júlia e Pedro já tinham voltado para o apartamento na cidade, Rosa e Eduardo sentavam na varanda com um cobertor nos joelhos. Ela contava histórias dos anos em que estiveram separados, da pensão barata, das panelas, queimadas no primeiro restaurante, da vez que quase desistiu de tudo. Ele ouvia em silêncio, apertando sua mão como se pudesse voltar no tempo e consertar cada dor. Você não precisa fazer cara de culpa, ela dizia, cutucando sua testa, franzida. O passado é terra arrasada, agora a gente planta coisas novas. E plantaram. No outono seguinte, o food truck de Rosa virou um restaurante fixo. Rosa em Albuquerque, escrito em letras douradas na fachada. Metade dos lucros ia para um projeto de Júlia, aulas de culinária para jovens da periferia. Vovó deve estar se revirando no caixão. A garota comentou no dia da inauguração, abraçando os dois. Rosa riu, mas depois ficou séria. Não fale assim. Ela era infeliz, e gente infeliz faz os outros infelizes, mas o ciclo termina aqui. Na primeira primavera juntos, Eduardo acordou com o cheiro de café e algo mais, algo doce que não reconheceu. Descobriu Rosa na cozinha, assando bolos de fubá. Fazia décadas que não cozinhava aqui, ela explicou, esfregando farinha, das mãos. Achei que estava na hora. Ele a abraçou por trás, enterrando o rosto no seu pescoço. Bem-vinda para casa, Rosa. Era tudo o que precisava dizer. As rosas brancas do jardim floresceram naquele ano como nunca antes. Vizinhos comentavam que a casa grande, antes sombria, agora parecia sorrir. E talvez sorrisse mesmo, porque algumas histórias não terminam, apenas renascem. O tempo, que um dia os separou, agora os unia em fios prateados de cabelos brancos e mãos enrugadas que se entrelaçavam mesmo no silêncio. Eduardo e Rosa haviam envelhecido juntos, plantado jardins e colhido memórias. Mas toda a história de amor, por mais bela que seja, um dia enfrenta seu outono final. Eduardo partiu numa manhã de terça-feira, suave como o orvalho nas pétalas das rosas que ele mesmo ajudara a plantar. Fora um inverno cruel para seus pulmões, e Rosa sabia, no fundo da alma, que a hora se aproximava. Mesmo assim, quando ele apertou sua mão na cama do hospital e sussurrou: "Cuida das nossas rosas, hein?", o mundo desabou. Ele morreu com os olhos verdes ainda abertos para ela, enquanto Júlia e Pedro choravam ao redor da cama. Rosa não derramou uma lágrima ali. Apenas fechou suas pálpebras com os dedos trêmulos e beijou sua testa ainda quente. "Vai descansar, seu teimoso", murmurou, colocando no peito dele um pequeno saquinho de arruda, a mesma que ele detestava o cheiro, mas que ela sempre insistira em pendurar na porta contra mal-olhado. Rosa exigiu. Não queria aquele corpo em um funeral cheio de desconhecidos. O caixão branco ficou no centro da sala de estar, cercado por vasos das rosas brancas do jardim. Vizinhos, ex-funcionários do restaurante e até alguns Albuquerque, distantes, vieram prestar homenagens. Mas Rosa só realmente viu ele, seu Eduardo, agora vestido com o mesmo terno azul que usara no casamento deles, as mãos cruzadas sobre o livro de receitas que ela lhe dera há 40 anos. Na terceira noite, quando todos já tinham ido embora, ela sentou sozinha ao lado do caixão aberto pela última vez. Pegou sua xícara de café favorita, a que tinha defeito na asa, e colocou dentro do caixão. "Leva essa que sempre foi sua mesmo", disse arrumando o colarinho da camisa dele. "E não reclama aí no céu que o café é amargo. Você sabe que eu nunca coloquei açúcar direito." Só então, no silêncio da casa vazia, ela permitiu-se chorar.
Rosa descobriu que a saudade é como as estações. Às vezes dói como inverno, outras acalenta como primavera. Júlia e Pedro, agora com filhos adultos, mudaram-se para a casa grande para não deixá-la sozinha. O restaurante continuou funcionando, mas ela só aparecia aos domingos, para provar o feijão e contar histórias aos netos. Vovó, como você conheceu o vovô mesmo? Perguntou certa vez a pequena Liz, de 5 anos, sentada no balanço do jardim. Rosa olhou para as rosas brancas, que teimavam em florescer mais bonitas a cada ano, e sorriu. Foi numa cozinha, minha flor. Ele era um menino branco metido, e eu, uma cozinheira cheia de sonhos. O vento mexeu suavemente nas pétalas, como se alguém invisível passasse por ali. Rosa não precisava virar para saber. Alguns amores nunca vão embora. Eles apenas esperam pacientemente no jardim das memórias.